irmãos, graça e paz. Novamente, uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos hoje continuar a nossa série de mensagens sobre a voz de Deus. Nós vamos continuar dentro desse tema, né? Eu vou pedir para o pessoal da projeção já colocar para mim aqui o primeiro versículo que eu passei aí, de João, quer dizer, não sei se foi o primeiro, mas João 5,17. Porque a gente vai trabalhar a voz de Deus hoje dentro de novamente dentro de uma outra perspectiva, que não é a perspectiva mais comum, digamos assim, né? Aquele dia, 3 semanas atrás, se não me engano, nós trabalhamos em cima do texto de Samuel, acho que quem veio se lembra, e nós abordamos a perspectiva de Deus falando conosco dentro de dentro de outro panorama, né? E hoje, o nosso texto base, são dois na verdade. Um é esse, que está aí, que daqui a pouco a gente vai entrar propriamente nele, mas é Jesus falando com os apóstolos em João. Desculpa, ele não estava falando com os apóstolos, respondendo a uns fariseus, etc., um grupo de judeus da época que não gostavam dele. Ele falou isso daí. Jesus respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E nós vamos trabalhar também em cima do texto de Isaías, que aí eu vou pedir para não colocar ainda, depois a gente vai chegar lá. Esse pode deixar aí, por favor. Em Isaías 6, que é também Deus chamando Isaías. E a gente acredita que Jesus é o Filho de Deus, a gente sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então, logo, essas palavras que estão aqui são as palavras de Jesus, né? Ou melhor, são as palavras de Deus, né? Ali ditas por Jesus, que era o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. E em Isaías é Deus mesmo falando com Isaías. E eu acho que todo mundo, todo cristão, e aí já passando, né, dessa pequena introdução, todo cristão ele tem como meta ser parecido com Cristo, né, ser parecido com Jesus. Ninguém se torna cristão, né, o cristão é o seguidor de Cristo. Ninguém se torna cristão para ser alguma coisa diferente do mestre, né? Os discípulos estavam seguindo a Jesus e aquilo era um tratamento, era um costume da época. O costume da época, existia esse tipo de ensino que existe hoje, que a gente conhece, que é uma pessoa que fala e outras ouvem, né, como na escola, etc. Mas existia uma coisa muito comum na antiguidade, era mais comum, haver um mestre e os seguidores daquele mestre eram os seus alunos. Então, era praticamente uma convivência diária e seguida com o mestre. Então, os discípulos estavam seguindo a Jesus porque ele era o mestre e eles queriam aprender com o mestre. Eles eram, por isso haviam muitos seguidores, né? João Batista tinha seguidores, até filósofos como Platão, Aristóteles, eles tinham pessoas que caminhavam com eles porque aprendiam, né, no dia a dia, na caminhada. E os discípulos, eles andavam com Jesus justamente para se tornarem parecidos com eles. E nós estamos, na linha histórica, na sequência dos discípulos, né? Os discípulos fizeram o trabalho deles, de ir pregar o evangelho, fundaram igrejas, Paulo, etc. E nós somos, de alguma forma, fruto disso tudo que começou lá atrás. Então, o cristão, ele tem como meta, isso desde os discípulos, por isso que eu estou falando tudo isso, das pessoas que andavam junto ao mestre, ele tem como meta ser igual àquele mestre, fazer o que aquele mestre faz, imitar aquela pessoa, aprender com o ensinamento, mas não só com a linguagem, com o texto falado, mas aprender com os atos, com as ações.
E esse ato, né, de Jesus, com as suas ações, ensinar aquelas pessoas, e isso em si já era um ato de ensino. Então, quanto mais eles andavam com Cristo, mais parecidos com ele eles ficavam. Não só de ouvir o que ele falava, mas de enxergar as coisas como ele enxergava, de agir como ele agia. E nós, como cristãos, nós temos essa meta de ser a imitação de Cristo, de estarmos sempre mais parecidos com ele. E ser parecido com Jesus não é só falar do que Jesus fala, né? É como os discípulos faziam, é ser de fato como Jesus. É aquele negócio de andar com o cara e você anda tanto com aquela pessoa que você começa a pegar os trejeitos dele. Isso é muito comum. Eu conheço algumas pessoas que fizeram cursos e aulas com alguns professores, como o professor Olavo de Carvalho, por exemplo, é um filósofo brasileiro muito famoso, e eu percebo nessas pessoas trejeitos, formas de falar que são iguais ao dele. Por quê? Porque andaram tão perto dele que acabaram absorvendo dele não só ensinamento, mas o jeito de ser. Uma forma de Jesus trabalhar no mundo muito firme, muito forte, muito marcante, foi o serviço, foi o trabalho. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a gente pode dizer que uma marca registrada de Jesus, aquilo que identifica Jesus como o Cristo, é não só o que ele ensinou falando, mas foram os 3 anos constantes dele de trabalho. A partir do momento que ele é batizado no Espírito Santo, no Rio Jordão, que desce a pomba, etc., ele sai dali e ele começa a trabalhar, ele começa a servir. E servindo ao Pai, ele estava servindo ao reino e fundando, portanto, o cristianismo, a igreja, fincando as bases, as raízes do que hoje a gente conhece por evangelho, né? E a gente conhece porque esses atos de Jesus foram registrados. Então, quando a gente diz que a gente quer ser cristão, quer ser parecido com Jesus, a gente precisa falar o que Jesus falou, falar dele para as pessoas, que aí a gente retoma até aquilo que a gente falou quando tratamos sobre Samuel, né? Que é ir e fazer discípulos, ou seja, pregar o evangelho. E não só ser como Jesus falando, mas ser como Jesus agindo. Então a gente começa a internalizar, né? A trazer para a gente, para dentro de nós, a vocação de Cristo nesse mundo, que foi o quê? Trabalhar, servir, agir. E eu separei alguns versículos que baseiam aqui toda essa proposta de reflexão que a gente vai fazer nessa noite, em cima desse texto de Isaías, desse de João e mais alguns outros, que mostram assim as características de Jesus e daqueles que são cristãos, que se dizem seguidores desse Jesus, que estão dentro dessa característica de servir, de trabalhar. E nós hoje, como que nós fazemos isso hoje? Qual é a forma de nós sermos imitadores de Cristo? É aplicando nossos dons e os nossos talentos na obra do Senhor. Além de fazer discípulos, além de falar desse Jesus, das transformações que ele faz dentro de nós, para as pessoas, né, que nada mais é do que cumprir uma ordenança que ele deixou, né, indo e fazendo discípulos, que ele trata em Mateus 28, é também aplicar tudo aquilo que ele colocou e que é único dentro de cada um na obra de Deus. Então, a gente costuma fazer muito uma comparação com uma banda. Cada instrumento e as vozes, eles atuam de uma forma dentro do conjunto. E é uma forma muito específica, né? Eu, por exemplo, toco o mais grotesco deles, que é a bateria. É espalhafatoso, é barulhento, mas quando tocado direito e quando dentro de uma harmonia com vozes e outros instrumentos, aquilo produz uma música. É uma coisa agradável, apesar de ser um instrumento espalhafatoso, barulhento
que ocupa muito espaço, que é às vezes até meio esquisito de se ver. Quando encaixado dentro, tem uma característica muito única. Quando encaixado dentro do todo, ele funciona. E com a igreja de Jesus, o corpo místico, que é a igreja espalhada em todo o mundo, acontece mais ou menos o que acontece aqui com uma banda musical, né? Ou com uma orquestra, até que é até um negócio mais ainda elaborado. Você tem pessoas dentro desse corpo místico de Cristo muito diferentes umas das outras. Você tem pessoas muito específicas e você tem muitos talentos, muitas vocações, muitas formas de ser, muitas personalidades que, quando todas aglutinadas e direcionadas para o objetivo comum, para o objetivo certo, elas alcançam um objetivo, que é propagar esse evangelho. Só que para isso acontecer, o que precisa haver dentro dessa igreja espalhada em todos os lugares? Precisa haver movimento, precisa haver essa imitação de Cristo, que é o quê? É servir, é trabalhar, é incorporar esse Cristo, não só o Cristo doutrinário da Bíblia, não só você dizer assim, não, eu creio em Jesus, eu conheço as doutrinas da igreja, eu sou um bom crente, eu tenho uma reputação, um comportamento, isso tudo é muito bom. Só que isso é o Cristo teórico. E a gente vai para o seminário, inclusive, para aprender um pouco desse evangelho teórico. E Cristo nada mais é do que a personificação do evangelho. Só que isso é os 50% iniciais. Os 50% complementares é a ação, é o movimento. Então, os 50% iniciais estão aqui, o instrumento está aí. Qual é os outros 50%? É alguém que saiba tocar sem pegar a guitarra, pegar um teclado, pegar uma bateria, um contrabaixo, e fazer aquilo, tirar daquilo a potencialidade que tem para dar. Então, essa igreja, toda diferente como ela só faz sentido nessa terra aqui, quando ela se engaja pelo evangelho prático e não fica só no evangelho teórico. Os dois são complementares e necessários, mas esse evangelho prático, essa igreja precisa encarnar e servir e trabalhar. Então, quando isso acontece, o que nós temos? O que quem está lá fora enxerga? Enxerga o evangelho. Nós conseguimos chegar até as pessoas que estão lá fora e mostrar para elas o que é o evangelho. Então, talvez nessa altura do campeonato, você já tenha percebido que o que eu falei há 3 domingos atrás nada mais é do que os 50% iniciais. A gente encarna o evangelho, vai e prega. Só que os outros 50% da nossa razão de ser aqui nessa terra além de pregar o evangelho, servir. E o serviço é uma coisa até que os cristãos deveriam, até algumas pessoas têm feito isso, como o psiquiatra Ítalo Marcilli, por exemplo, é um cristão e faz muito isso. Mas esse valor do serviço, do trabalho, ele distingue muito a igreja na história. Se você parar para pegar na Idade Média, que é tido aí como a Idade das Trevas, foi uma época, né, onde a igreja ela atuou muito com o serviço. Então, muito do que a gente conhece hoje e que a gente utiliza como hospital, hospício, aquela casa de orfanato, né, aquela casa onde ficam as crianças que não têm pais, que perderam os pais, foram abandonadas, etc. Todas essas coisas são invenções, digamos assim, da igreja medieval, da igreja que ficava enclausurada
enclausurada no mosteiro, fazendo teologia teórica, fazendo ali tratados teológicos, e pregação do evangelho para os cristãos da época, etc. Mas era uma igreja que, além disso, ela saía das quatro paredes e ela fundava institutos, instituições, órgãos que serviam à sociedade e mostravam a Cristo para aquelas pessoas de uma outra forma. E isso é tão marcante que a gente, após aí 1000 e tantos anos, etc., nós ainda temos essas instituições funcionando e são hiperúteis. E começaram no seio da igreja. Então, isso é um exemplo de como funciona, de como o cristianismo em si funciona. Como é você pegar Jesus e ser um seguidor de Cristo, de fato, como os discípulos foram. Você encarnar aquele Jesus em você de maneira prática. E, às vezes, a nossa vida, hoje em dia, nos impede um pouco de fazer isso, ofusca um pouco isso. Porque a gente, principalmente nós que estamos numa cidade grande, movimentada, etc., a gente está sempre na correria. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar sentado em algum lugar, estar em pé fazendo alguma coisa, e chegar alguém meio esbaforido, meio correndo. Parece que o cara chegou assim, está atrasado, alguma coisa. E quando você vai ficando ali um pouquinho e vendo, você percebe que a pessoa é daquele jeito. Eu já tive muita experiência assim, é muito engraçado. Você está sentado, eu trabalho muito sentado, né? Fico o dia inteiro sentado praticamente. Você está sentado e aí, às vezes a pessoa chega e, putz, chega a milhão e tal, e aí, beleza, daqui 15 minutos, a pessoa ainda está acelerada, ainda está a milhão. E o que você percebe? Isso é um problema da nossa época. Porque a gente vive uma época da tecnologia, a época do WhatsApp, né? A época que eu mando a mensagem agora e no mesmo minuto ela chegou para uma pessoa em qualquer lugar do mundo. A gente vive numa cidade grande, como eu estava falando, onde você está no trânsito e o trânsito para e você... Putz, eu tenho um compromisso, eu preciso chegar, eu preciso ir. Então, essa vida muito acelerada que a gente vive, o que ela faz? Ela ofusca um pouco em nós, ela diminui um pouco na gente essa preocupação, essa atenção em viver o evangelho prático, né? E quando a igreja vive esse evangelho prático, ela nada mais é do que a voz de Deus para as outras pessoas, para as pessoas que são surdas para a voz de Deus, como eu estava até usando esse exemplo há um tempo atrás, aqueles 3 domingos atrás. E quando a igreja ela não encarna esse serviço por conta dessa vida esbaforida que a gente tem às vezes, dessa correria, a gente começa a tanto deixar de ser a voz de Deus, como de alguma forma a voz de Deus que fala em nós começa a ficar de alguma forma ofuscada. A gente começa a ficar um pouco mais surdo para a vontade de Deus, para a voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela não é uma coisa que às vezes fala tão claramente a nós. Às vezes é preciso tempo de leitura da Bíblia, de oração, de você sentar longe de tudo e de todos e meditar no que você está lendo e pedir a Deus, inclusive, muita oração para que Ele fale com você, para que Ele te mostre o que fazer, como fazer. E essa nossa vida de hoje, ela nos complica muito nesse sentido, em ouvir a voz de Deus. E também, ela nos toma muito tempo. Então, a gente tem, de alguma forma, cansativo e trabalhoso você viver o evangelho dia a dia, trabalhando e servindo na igreja. Por quê? Na Idade Média, as pessoas, pelo menos teoricamente, havia mais tempo, era uma vida mais calma. Então, ficava mais simples, ficava mais fácil de você
entregar o seu tempo completo para a causa do evangelho. Hoje isso é mais dificultoso, porque a gente, como eu estava falando, a nossa realidade é uma realidade diferente. Então, o que começa a acontecer na igreja de uns séculos para cá? Ela passa a ficar um pouco mais morna, um pouco mais devagar, digamos assim, para viver esse evangelho prático. E quando ela para de fazer isso, quando ela começa a perder fôlego, a sociedade começa a deixar de ser cristã, ela começa a se paganizar. E isso é um processo de séculos, que chega hoje chega nos absurdos que a gente vive hoje. É um absurdo do cara olhar para o corpo dele e se enxergar uma mulher. O absurdo de uma mulher olhar no espelho e falar que se sente homem. Das pessoas defenderem abertamente. Enfim, causas como aborto e outras coisas assim que são totalmente avessas ao costume cristão que nos formou como sociedade há muitos anos atrás. Então, eu não sei quantos aqui já passaram em alguma obra, principalmente obra pública, geralmente na rua, assim, e você vê uma equipe com 8 pessoas, por exemplo. Aí os caras estão, vamos supor, os caras estão cavando um buraco aqui. Você tem 8 pessoas ali. Dos 8, você tem um dentro do buraco, arrancando a terra para fora. Você tem um que está segurando ali o cara com a corda para ele não desabar. E os outros 6, ou estão sentados ou estão assim olhando, meio que como se estivesse avaliando. Isso é muito comum. Às vezes a gente passa sem ver o pessoal assaltando rua, etc. E às vezes nas equipes se você vê isso. E mais ou menos é mais ou menos isso que acabou acontecendo com a igreja de alguns séculos para cá. Você tem pessoas dentro da igreja que servem, encarnam esse Jesus e vão servindo ali, e vão trabalhando dentro da igreja e fazendo com que o evangelho vire uma palavra viva de fato, e você tem pessoas que estão mais devagar naquilo, que ainda não encarnaram totalmente isso. Então, acaba desfalcando um pouco a equipe, como esse exemplo que eu falei agora. Dentro disso, quando a gente olha para o Antigo Testamento, aí trazendo aqui para dentro da Bíblia, quando Deus fala com alguém, quando Deus chama alguém no Antigo Testamento, ele geralmente chama a pessoa, ele fala com a pessoa que está em movimento, que está trabalhando. A gente não enxerga na Bíblia, não encontra na Bíblia Deus chamando alguém, principalmente no Antigo Testamento, alguém que estava parado. Uma pessoa que não estava fazendo nada. É sempre um cara que está em serviço. Um Noé, um Abraão, enfim, o próprio Moisés, que foi citado aqui hoje. É claro que Deus, mas Ítalo, Deus tem um plano na vida daquela pessoa. Sim, Deus tem um plano. Mas geralmente são pessoas proativas. Por quê? São pessoas proativas assim, são pessoas que estão trabalhando, estão engajadas. Por quê? Porque para o evangelho acontecer e se expandir, nós precisamos de pessoas que estejam engajadas engajadas no reino, engajadas ali naquele trabalho. Então, uma característica distintiva aqui na Bíblia para se ouvir a voz de Deus é justamente, digamos assim, uma pré-condição de trabalho, de movimento. Né? Deus chama Abraão, fala, sai da sua terra, eu vou te mostrar o lugar para onde você vai e tal. Só que ele precisa trabalhar com uma pessoa que está disposta a levantar e mudar de terra, mudar de vida. E outra coisa, além disso, outra coisa muito interessante que eu separei aqui, que Deus, que fica marcante nas pessoas que são chamadas por Deus, além de serem pessoas que estão em movimento, são pessoas que não são perfeitas. Por exemplo, Moisés tinha um problema de fala, né? Até Arão que conversa com o faraó. O Elias
profeta Elias, ele chegou a um determinado momento que ele ficou com medo e fugiu para umas cavernas. Pedro, né, aí no Novo Testamento, era um cara impulsivo. Ele tirou a espada e cortou a orelha lá do soldado. Paulo, talvez, aqui eu estou conjecturando, né, estou supondo, talvez ele fosse meio orgulhoso, meio chato. Abraão era um pouco inseguro. José, orgulhoso. Salomão tem uma série de vícios, digamos assim, que são relatados na Bíblia. E por que eu estou citando tudo isso? Porque Deus, Ele não quer você, nem eu, nem ninguém, perfeito. Ele não quer pessoas perfeitas. Deus quer pessoas em movimento. Pessoas que estejam dispostas a pegar, lançar a mão do arado e trabalhar, como ele fala no Novo Testamento, através de Jesus, como Jesus fala no Novo Testamento. Então, às vezes, a ideia que fica é que não, nós precisamos primeiro arrumar uma série de coisas na nossa vida para depois começar a trabalhar para Deus, etc, etc, etc. Mas Deus, Ele não quer, Ele não separa pessoas perfeitas para fazer com que a ação dele nesse mundo aconteça. Deus separa pessoas que estejam dispostas. Pessoas que estejam dispostas pessoas que estejam em movimento, para que Ele possa pegar esse movimento dessa pessoa e transformar isso em ação evangelística, em ação dele nesse mundo. Porque Deus, Ele trabalha com intervenções miraculosas, a gente vê isso na Bíblia, trabalha. Mas as coisas só vão acontecer, né? Isso são exceções. Geralmente, Deus trabalha no mundo através da igreja. A voz de Deus no mundo, ela é dita, as coisas são feitas, as ações são tomadas através de pessoas que Ele separa que não são perfeitas, mas que estão dispostas a vestir a camisa do Evangelho, digamos assim, vamos usar essa expressão, e a entrar em movimento. E quando a gente fala de corpo místico de Cristo, de igreja de Jesus espalhada no mundo, cada um com uma função, cada país com a sua especificidade, cada igreja dentro desse país com o seu jeito de ser, isso tudo fazendo com que a causa do Evangelho ela avance. E nós só chegamos até aqui porque há uma história de uma igreja que encarnou isso e que viveu Jesus dessa forma. Só que a nossa época é uma época especialmente difícil por causa dessas coisas que eu estava falando agora há pouco. Nós temos uma vida agitada, nós temos uma vida de distrações, né? As pessoas nas igrejas, elas costumam muito elencar assim pecados maiores, digamos. Então, geralmente o cara pega bebida, enfim, outras coisas aí que são visíveis. Mas a gente deixa escapar uma coisa que está muito mais presente no dia a dia. Por exemplo, né? Hoje a gente vive uma sociedade viciada no entretenimento. Se a gente parar para pensar quantas coisas existem ao nosso alcance que nos entretêm, que são feitas para passar o tempo e que tomam, de fato, muito tempo de nós, tempo que poderia ser utilizado para N coisas, né? Por exemplo, eu não sei se isso acontece com todo mundo, comigo acontece muito. Às vezes eu sento na frente do Netflix e eu tenho dificuldade de escolher o que eu vou assistir, de tanta opção que tem. Eu não estou exagerando, é sério mesmo. Eu gosto muito de filme de terror. Então eu fico olhando, aí eu leio, isso aqui acho que não é legal. Eu fico olhando, isso aqui eu vi o trailer, o videozinho que passa antes lá, é meio chato. Então, o que isso é? Isso é uma oferta tão grande de coisas. Você tem celular, WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook, eu esqueci de algum, eu acho. Twitter para algumas pessoas que usam mais. Tudo isso são coisas que servem para entreter. Mas informa, mas não sei o quê. Sim, mas em essência é um negócio que serve para a gente ficar assim, e a gente fica vendo, fica vendo, fica vendo. É igual lá o card do Netflix. São 200, 300 filmes, a gente fica vendo, fica vendo. Então, a igreja de hoje, né, os nossos púlpitos talvez estejam falhando, né, de uma maneira generalizada, é claro, em mostrar para as pessoas como a nossa sociedade ela tem entrado num sistema de vida
que nos desconecta desse serviço da obra de Deus, do dia a dia. Porque ninguém está falando assim, vamos jogar o celular fora, então não vamos usar. Não, a gente precisa, mas o nosso estilo de vida, ele é um estilo que automaticamente nos desconecta, de alguma forma, da voz de Deus. Por quê? Porque a gente está vivendo freneticamente, dia a dia, no trânsito, na correria, preciso fazer isso, precisa fazer aquilo. É uma série de coisas. A gente é normal, não tô. Isso afeta a todos nós, porque nós estamos, enfim, vivendo. E quando a gente senta, você fala, eu preciso parar um pouco. A gente para um pouco e a gente vai para frente do celular, ou vai para frente do Netflix, ou vai para frente do computador. E o que isso vai fazendo? Isso vai nos desconectando do mais importante. E o que é o mais importante? É o reino de Deus. É, de alguma forma, nós encarnarmos esse serviço que estava escrito ali agora há pouco, do meu pai trabalha e eu trabalho também, porque a gente está, digamos assim, de alguma forma, alucinado. A gente está perdido no tempo. É muita coisa acontecendo, é muita opção. E qual é o problema disso? O problema disso é que a igreja ela vai deixando de atuar de maneira eficiente em mudar a sociedade. Porque a gente fica tão cansado, mas tão cansado, mas tão cansado, que a gente não tem nem disposição, às vezes, de vir para a igreja. E é uma coisa assim até normal, né? A gente está num estilo de vida tão frenético que as pessoas acabam desanimando. E o desânimo, ele acontece primeiro onde? É primeiro no lado espiritual, porque é o lado que a gente alimenta menos. É natural que a gente até, de alguma forma, alimente menos. Por causa disso, o nosso físico fica cansado. A gente está acostumado a hora que eu tenho um tempo livre, grudar meu olho na televisão, no celular, no computador. E isso desconecta a igreja de Jesus. E a gente começa aquilo que eu falei sobre servir, começa a ficar apagado dentro da gente. E a gente começa a ouvir menos a voz de Deus. E a gente vai ouvindo menos a voz de Deus, a gente vai trabalhando menos. E quanto menos a gente faz, menos a gente sente. Quanto menos a gente percebe Deus, menos a gente percebe que a gente não percebe Deus. É incrível. E hoje nós temos uma sociedade toda doente, com esses problemas todos que a gente conhece, a gente, enfim, liga a televisão e acaba vendo. De alguma maneira, também porque a igreja se deixou contaminar por isso e acabou fraquejando. E é normal. Nós temos muitas cruzes a carregar. Às vezes é complicado, a gente chega e fala, poxa, Ítalo, mas, cara, eu estou cansado, nossa vida tem sido pesada, a gente não tem, às vezes falta tempo, falta ânimo. Eu estou até falando de coisas que eu lembro, assim, de pessoas que comentam comigo, né, no seminário, etc. Fala, puxa, Ítalo, às vezes a gente está tão cansado, tão desanimado com a própria igreja, com a palavra, etc. Só que se a gente desanimar, a voz de Deus aqui para esse mundo, para essa sociedade, ela vai ficar mais baixa, ela vai ficar menos audível. E é um tempo muito difícil, o tempo que a gente vive. Então, de alguma forma, o que eu pensei em trazer, o que eu trouxe aqui de palavra, é mais uma palavra de ânimo. Porque estando nesse tempo em que nós estamos, vivendo a vida da forma como nós vivemos, e novamente, não é por culpa nossa, nada assim, mas é algo da nossa época, nós precisamos nos lembrar de, primeiro, como eu falei naquela outra semana, encarnar Jesus e fazer discípulos, falar do evangelho para as pessoas que estão lá fora, e em segundo lugar, juntar forças, às vezes ânimo, de onde de fato não vai ter, por causa do nosso estilo de vida atual, da nossa forma de sociedade atual, e falar, Deus, eu não consigo sozinho. Eu só consigo ser a sua voz através do serviço, do trabalho,
até mesmo para conseguir sair e falar do Senhor para outras pessoas, se de fato o Senhor atuar em mim de uma forma que o Senhor me dê forças, que o Senhor me capacite e me faça, às vezes, tirar força de onde eu não tenho, vamos usar exemplos aqui, para estar na igreja todo domingo, para fazer isso ou aquilo na igreja, para atuar na obra do Senhor, enfim, de N maneiras. Há mais formas que não simplesmente trabalhar na igreja de fazer isso. Em Isaías 6:5, eu vou pedir para projetar, por favor, agora. Deus, ele convoca Isaías. Esse capítulo todo ali mostra, Isaías tem uma visão, né, de Deus, e nessa visão ele fala assim: poxa, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, né? Eu sou um pecador, e agora eu estou vendo a Deus face a face, né? Enfim, vou ser condenado, né? Não sou digno disso. Então, Deus fala assim para ele. Ele fala, né? Ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei dos exércitos. Passa para o próximo, por favor. Porém, um dos serafins voou até mim, trazendo na sua mão, isso é Isaías falando, uma brasa viva, que ele tirara do altar. E com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios. Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e é expiado o teu pecado. Ou seja, mais para frente, Deus está falando para ele: ó, eu tô te limpando, né? Tá ali o 8, desculpa. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele fala assim: Senhor, eu sou um homem impuro, eu não sou digno de olhar para ti e de fazer as coisas conforme o Senhor me ordena. E Deus fala: ó, se eu não enviar você, eu não tenho a quem enviar. E eu estou te limpando, eu estou te capacitando para que você vá e faça as coisas. E é muito interessante, porque esse texto de Isaías me chamou a atenção, porque ele diz que ele vivia no meio de uma sociedade, de pessoas, de um povo de lábios impuros, de pessoas ali que provavelmente tinham práticas que iam contra a lei de Deus. E é mais ou menos o que aconteceu com Isaías, é mais ou menos o que acontece com a gente. A gente vive num tempo, que é essa questão que eu estava falando, do nosso tempo, do nosso estilo de vida, que é complicado. E a sociedade de hoje, ela suga nossas forças de várias maneiras. Então, é o estilo de vida, é todo esse contato que a gente tem com essas aberrações, né? E as pessoas querem impor, como, por exemplo, eu estava falando agora há pouco, essa questão de ideologia de gênero e outras coisas. Isso são, assim, são coisas que são chocantes. Mas chocantes por quê? Porque você vê uma coisa e aquilo que você vê não é. Você fala: poxa, é uma mulher. A mulher fala: não, sou um homem. Então, tudo isso vai tirando força da gente. Mesmo que às vezes a gente não percebe. A gente entra, né, enfim, a gente vive o nosso dia a dia, a nossa vida, e não percebe como está difícil servir a Deus de uma maneira geral. Servir, ter forças para, não, eu vou estar na casa do Senhor, trabalhando, vou estar falando de Jesus para as pessoas lá fora, para um povo de lábios impuros que não quer ouvir. Existe um teólogo chamado Tomás de Kempis, da Idade Média também, que escreveu um livro que se chama A Imitação de Cristo. Talvez você já tenha até ouvido falar. E num capítulo lá, ele começa assim, tem uns capítulos lá que fala sobre a tentação, que ele começa com a seguinte frase: enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalho, sem trabalhos e sem tentações. E é muito interessante porque isso que ele fala aqui no livro que se chama A Imitação de Cristo é exatamente o dia a dia da caminhada do cristão. Não que a gente esteja sempre em tentação, não é isso. As coisas acontecem, enfim, mas para aqueles que querem imitar
imitar a Cristo, ser igual a Cristo, o trabalho é uma coisa imprescindível, é uma coisa que Deus, ele exige de nós, né? Ele exige da igreja, de alguma forma, que a igreja trabalhe, que a igreja sirva. E quando Deus trabalha no mundo, como eu disse agora há pouco, ele fala através de nós. E quando nós colocamos a nossa vida na obra de Cristo, na causa do Evangelho, servindo a Deus, nós estamos sendo também a voz de Deus. Ele também está falando através de nós. Assim como Isaías, às vezes nós nem somos dignos de fazer as coisas, nós nem por nós mesmos, quando nós nos olhamos, nós falamos, puxa, isso não... Cara, Deus é muito especial, porque Ele está me escolhendo para fazer as coisas, quando nem eu mesmo me escolheria. Mas é justamente dessa forma que acontece. E o trabalho, ele é imprescindível para o cristão. Então nós temos sempre que nos colocar à disposição de Deus para, de alguma forma, estar servindo na causa do Evangelho, né? Hoje, como que isso funciona para a igreja hoje? O que nós fazemos como igreja é a obra de Deus, é o reino de Deus. Então nós precisamos de uma igreja que esteja engajada em todos os domingos, enfim, todos os dias, estar de alguma forma com os dons e talentos, com a saúde que Ele nos deu, servindo na obra dele. E sendo essa voz de Deus. Em 1 Coríntios 3:9, Paulo fala que nós somos cooperadores de Deus, que nós somos lavoura e edifício de Deus. E o que é ser a lavoura e o edifício de Deus? É justamente ser o corpo de Cristo que vai trabalhar no mundo e que vai expressar esse evangelho para as pessoas e entre os próprios irmãos, vai encarnar esse evangelho e transmitir isso entre os irmãos dentro da igreja e fora também. Eu estou lendo um livro que ele chama Edificando Igrejas através de pequenos grupos. E quando eu li esse texto aqui, eu comecei a pensar nisso, esse livro me veio muito na cabeça, porque ele começa a dizer ali que a igreja, ela é formada, o primeiro núcleo de formação da igreja é a própria casa, né? Então, quando você tem uma família cristã, ali é um pequeno núcleo de igreja. Esses pequenos núcleos se reúnem num espaço físico e formam uma igreja maior. E várias igrejas juntas formam a igreja de Jesus espalhada pelo mundo. E o motor, o combustível da igreja é justamente o serviço entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos, o trabalho mútuo entre os irmãos. Ou seja, edificando uma igreja em pequenos grupos é quando essa igreja em pequenos grupos começa a trabalhar em serviço, primeiro de tudo, servindo uns aos outros, e depois servindo a Deus, e depois sendo essa voz de Deus para fora das quatro paredes, para o mundo que está lá fora. Então, achei muito interessante. Eu falei, poxa, como parece que as coisas elas se encaixam de uma forma assim realmente sobrenatural. Eu comecei a ler esse livro, eu nem estava pensando em nada do que eu preparei para falar hoje, mas essa questão do serviço que ele trata dentro desse livro, ela é esse serviço que ele fala dentro desse livro é algo além
é algo além do que eu, nossa, me enrolei aqui. Esse serviço que ele fala dentro desse livro para a igreja é algo além do serviço que nós fazemos para fora. É um serviço, ele trata o cristianismo ali como serviço entre os irmãos, dentro da igreja. Então nós encarnamos esse serviço uns com os outros, uns para com os outros, e a partir desse serviço, obrigado, a gente começa a trabalhar a sociedade que está fora. Então, o primeiro, quando nós começamos a ser imitadores de Cristo dentro da igreja, para com os nossos irmãos, essa igreja também é potencializada para trabalhar o evangelho fora das quatro paredes. Então, isso é muito similar ao que Jesus fez com os discípulos. Aquela ideia que eu, retomando aquela ideia do começo, dos discípulos que andavam próximos de Jesus para serem parecidos com ele, para encarnarem esse Jesus, é exatamente o que esse autor nesse livro, e enfim, fala sobre a igreja em si hoje em dia. Quando nós estamos sendo parecidos com Cristo, nós começamos a servir uns aos outros, nós começamos a viver Cristo primeiro, uns com os outros, dentro da igreja, com comunhão, com cuidado, com amor, enfim, com todos aqueles predicados que a Bíblia nos traz, nós começamos automaticamente a viver o evangelho dentro das quatro paredes, e uma vez que essa igreja vive esse evangelho dentro das quatro paredes, ele se expande. E sem que nós, às vezes, até percebamos, essa igreja começa a transmitir a Cristo para os que estão de fora, ela começa a ser acolhedora para as pessoas que vêm de fora para dentro. Por quê? Porque existe o serviço e o amor mútuo que Jesus insere na gente dentro desses pequenos grupos, dentro deste pequeno grupo. A gente pode dizer que uma igreja, em um bairro, por exemplo, de alguma forma é um pequeno grupo. Porque ela é parte de uma igreja maior que está espalhada pelo mundo. E nós temos a nossa função, inclusive, como corpo de Cristo aqui, como obra local, para com outros lugares. Quando a gente, por exemplo, faz missões, ou envia um missionário, ou colabora com missões, no Afeganistão, por exemplo, que tem um país que tem passado por um problema grave aí social, nós estamos praticando esse amor de serviço que esse autor fala nesse livro. Só que nós não estamos praticando dentro das quatro paredes. Nós estamos praticando com uma outra entre igrejas, mas com outros irmãos que estão a milhares de quilômetros. Nós estamos sendo edifício de Deus. Nós estamos sendo lavoura de Deus. Então, o serviço, o trabalho, nada mais é do que fazer a obra de Deus, ser o edifício que Deus está construindo no mundo. E isso pode acontecer dentro da igreja, com essa comunhão, Até a gente vai trabalhar um livro aqui na igreja que se chama A Treliça e a Videira, que fala disso, fala sobre discipulado, etc. Ou seja, desse serviço mútuo dentro da igreja, entre os irmãos, como nós podemos também ser edifício de Deus e lavoura de Cristo fora das quatro paredes. E eu peguei um texto aqui na internet, onde o autor falava assim: trabalhar para Deus deve ser visto como um privilégio, não como uma obrigação. Deus não se alegra das pessoas que não gostam de trabalhar, e a preguiça é condenada na Bíblia. E eu fiz aqui um comentário meu dentro desse texto dele. Mais ainda, o inimigo das nossas almas nos coloca uma série de empecilhos para que nós não vivamos esse serviço, esse amor de Cristo, tanto entre nós como de uma maneira generalizada para externar o Evangelho. Começando pela correria do dia, por coisas que procuram tirar o nosso foco, coisas que têm essa potencialidade de tirar o nosso foco.
A verdade é que trabalhar para Deus significa que tudo que você faz, sejam quais forem as suas ocupações, e em tudo que você faz, né, sejam quais forem as suas ocupações, nós devemos glorificar a Deus. Somos chamados para sermos sal e luz do mundo. E precisamos mostrar Jesus em tudo. Então, fazendo uma amarração de tudo que eu falei até agora, quando Deus nos chama, Ele nos chama para fazer discípulos e, em segundo lugar, a segunda coisa mais importante, trabalhar e servir no reino dele. E esse trabalhar e esse servir, isso pode se desdobrar de várias maneiras. E as pessoas que são chamadas na Bíblia, elas são chamadas com isso, com essa motivação, né? São pessoas que já estão em movimento, que estão dispostas a viver Cristo dentro da sua comunidade e fora. Em tudo que nós fazemos, nós devemos nos questionar qual a nossa motivação. E quando nós vemos as pessoas fazerem as coisas, é até um exercício isso. Qual a motivação das pessoas? Por que as pessoas fazem o que elas fazem no mundo? Às vezes é muito engraçado, se a gente parar para analisar, por que as pessoas estão fazendo as coisas que elas estão fazendo? A gente olha as pessoas ao nosso redor e a gente para pensar assim, poxa, por que esse cara faz isso? Por que essa pessoa vem aqui todo dia e faz isso? Por que esse político, esse professor, enfim, qual é a motivação dessa pessoa em falar o que ela fala, em fazer o que ela faz? E qual é a nossa motivação em fazer as coisas que nós fazemos? Desde as coisas mais simples do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, até as coisas que nós fazemos, de fato, intencionalmente, seja para pregar o evangelho, seja para, enfim, fazer uma boa ação, digamos assim, e através dessa boa ação mostrar Jesus para alguém, mesmo que a gente não diga mesmo que você não diga, não, eu sou evangélico, enfim, acredito em Deus, acredito em Jesus, porque existe muita gente fazendo as coisas nesse mundo pelos motivos errados. Às vezes as pessoas fazem até coisas boas, né? A gente vai embaixo do viaduto e a gente vê as pessoas ali dando comida, dando cobertor para um morador de rua, às vezes dão até casa para a pessoa, etc. E você fala, poxa, isso não é ruim, isso é bom. Mas qual é a motivação? E o que Deus faz com as pessoas que Ele chama é dar justamente um motivo. Nós não fazemos o que nós fazemos sem motivo nenhum. Desde a coisa mais trivial até o mais, o trabalho que mais possa chamar a atenção. Quando a gente fala que o corpo que a igreja de Jesus é um corpo, né, a gente usa muito essa analogia. Poxa, todos têm uma função no corpo, desde o dedinho lá do pé, da unha do dedinho do pé, até a boca que fala, o olho que vê, que são coisas mais imprescindíveis. Mas tudo tem um motivo para estar no corpo. Então, quando Deus nos chama, Ele nos dá um motivo. Ele deu um motivo para Isaías, quando ele falou para Isaías, você está no meio de pessoas de lábios impuros, pessoas ruins, e eu preciso que alguém vá lá e diga para essas pessoas que o caminho que elas estão seguindo é um caminho errado, é um caminho tortuoso, que elas precisam mudar a forma de fazer as coisas, de enxergar as coisas. O que Deus fez com Isaías? Deus deu um motivo. Eu te coloco para ir lá, né? Quem eu vou enviar? Ele fala, não, envia a mim. Então, na sequência do texto que a gente não leu, Deus fala para ele, então você vai lá e diga isso, isso e isso para as pessoas. A minha mensagem é essa. E
a igreja, geralmente, ela é vista, né, até mesmo por quem não é, às vezes, cristão, como um local de acolhimento. E o que é o acolhimento, muitas vezes? Não é só a pessoa ser bem tratada, ser cuidada, porque ela chega com vários problemas, etc. Mas é ela ganhar uma motivação. Às vezes, a pessoa ela não expressa, deixa eu tomar cuidado para colocar as palavras aqui. Ela não é nada fora da igreja, mas dentro da igreja ela é alguém. Ela não é reconhecida por nada o que ela faz fora da igreja. Mas dentro da igreja, poxa, na igreja eu tenho lá os meus irmãos do círculo de oração. Ela é alguém ali. Em vários outros lugares, às vezes na empresa, na própria família, ela é alguém. Alguém, às vezes nem lembrado. Alguém que não se destaca em nada. Mas é na igreja que ela é alguém, que ela faz alguma coisa que a destaca. E o destaque, ele acontece por quê? Porque é Deus quem nos capacita. Porque é Deus quem nos dá os dons, quem nos dá a saúde, ou às vezes até sem saúde mesmo, para que nós possamos ser a voz dele nesse mundo. A pessoa não é nada em nenhum outro lugar, mas dentro da igreja ela é alguém. Isso é um trabalho de acolhimento que a igreja faz e muitas vezes não é nem lembrado. Às vezes eu mesmo, esses dias eu me peguei pensando nisso. Eu falei, puxa, eu nunca parei para pensar que às vezes sei lá, na igreja eu toco um instrumento, às vezes eu tenho a oportunidade de repartir alguma coisa que eu estudo. Poxa, em que outro lugar eu tenho uma oportunidade dessa? Sei lá, talvez em lugar nenhum vou bater. E assim, esses são os meus dons. Cada um aqui, todas as outras igrejas espalhadas por aí, tem um dom específico, tem um talento específico que Deus deu, que Deus capacitou. E às vezes a capacidade ela vem até com muito suor. É treinamento, enfim, estudo, etc. Mas é Deus quem coloca aquela chama que arde. A pessoa que às vezes a gente olha e fala, poxa, tá aqui, mas ora, mas trabalha de alguma coisa, de alguma forma dentro da igreja. E isso é um motivo. Então nós temos um motivo para fazer as coisas. Nós temos um motivo para ser a voz de Deus. Onde quer que nós estejamos, dentro e fora da igreja. E o que eu acho mais bonito no evangelho é isso. Hoje em dia as pessoas falam muito de igualdade. Igualdade de sexo entre homem e mulher, igualdade racial entre negros e brancos. E, sabe, eu fico muito chateado quando as pessoas querem trazer isso para dentro do evangelho. Eu vejo bastante isso. Os negros através da Bíblia, vamos debater o lugar da mulher dentro da igreja. O evangelho, ele não tem isso. O evangelho, ele é a igualdade plena. Fala que todos pecaram e estão longe de Deus e precisam de arrependimento. E todos têm a oportunidade de ser alguém para Deus, mesmo que em nenhum outro lugar ela seja reconhecida, dentro de uma igreja, trabalhando para Deus, ela é alguém. Se não for para as pessoas que estão ali, é para o próprio Deus, é para Jesus. Então, a gente não precisa de nenhuma teoria, de nenhuma ideologia para isso. A gente tem a Bíblia, que mostra que a gente é igual. Que fala que todos têm um espaço dentro do corpo e têm o que fazer. Por isso que o cristão, quando ele frequenta uma igreja, ele faz parte de algum corpo de ministério, etc., e é uma pessoa que está parada, está fora de movimento, é uma pessoa que precisa procurar a Deus profundamente e falar, Senhor, como eu posso ser a sua voz? Como Isaías foi? Como eu posso ser como os discípulos foram? Ser um cristão, um seguidor de Jesus? Para eu poder dizer assim, meu pai trabalha ainda hoje. Deus trabalha ainda hoje. E eu trabalho também. Assim como Jesus falou,
eu poder repetir essas palavras, tomar posse, né? Até uma linguagem bem evangélica, mas como que eu posso tomar posse dessa palavra para mim? Poxa, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Tem muita gente dentro de muita igreja por aí que não pode falar isso, porque a pessoa se deixou levar por essa vida frenética que a gente vive. Ela vive no mundo da distração, no mundo do Instagram, no mundo do Netflix. E quando apaga dali, é para dormir, levantar no outro dia e viver toda aquela rotina de trânsito, de metrô cheio, de CPTM, e chegar em casa, e cheguei em casa, e gruda na Netflix, gruda no YouTube, e vai dormir. Essa não é a vida que Deus escolheu para ninguém. Isso não é a vida que Deus planejou. A vida que Deus planejou é a vida que faz sentido. E a vida que faz sentido é a vida que é vivida como os discípulos viveram. Meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. E se eu sou um membro do corpo de Cristo, não interessa se eu sou a unha lá do dedo mindinho ou se eu sou o olho que vai impedir que eu tome um tombo e me machuque. E aí, né? É mais importante. Dentro do corpo, o olho é mais importante que a unha do dedinho. Pode até ser, mas o importante não é isso. O importante é que todos os membros do corpo, eles estejam ativos no corpo e estejam trabalhando. Então, por que eu comecei falando da igreja que, ao longo dos séculos, amoleceu e se vendeu, digamos, para o mundo? Não é que se vendeu, mas perdeu a sua identidade. Porque os seus membros, eles deixaram de trabalhar. Muitos dos seus membros, se alguns dos nossos membros pararem de serem ativos e de trabalharem, o que é que acontece? Ou a gente para de mexer um pé, ou a gente para de mexer uma mão, e todo o corpo fica dificultado, debilitado. Por que a igreja perdeu tanto espaço na sociedade? Porque é uma igreja que deixou de fazer como os discípulos faziam. É uma igreja que deixou de encarnar o meu pai trabalha e eu trabalho também. Trabalho indo e fazendo discípulos e trabalho servindo aos meus irmãos na obra do Senhor e trabalho servindo a Deus com os meus dons, os meus talentos, com o que eu consigo, com o que eu posso fazer. Infelizmente, a sociedade tem tomado conta da igreja com esse tipo de pauta que eu falei. O cara quer discutir questão racial e outras coisas à luz da Bíblia. E a gente não precisa disso, porque a Bíblia já traz a igualdade. O Evangelho é o Evangelho da igualdade. Por quê? Porque é uma igreja que perdeu a identidade. É uma igreja que não trabalha mais para o reino. Ela trabalha para a ideologia que está lá fora. Ela trabalha para a agenda do dia a dia. Ela trabalha para o que ela ouve no Netflix lá, no seriado. E o seriado ensina isso, mesmo que ela não perceba. Ela trabalha, enfim, está perdida no mundo. Ela não é mais alguém. A gente só é alguém quando nós estamos dentro de uma obra do Senhor e nós somos ali úteis de alguma forma. E é quando isso acontece que nós somos a voz de Deus para esse mundo. Aí a chave vira. Em vez de eu começar a querer discutir igualdade de gênero, por exemplo, dentro da igreja, eu vou lá para fora falar, no Evangelho não existe igualdade de gênero. Tá vendo? Você é um cristão fundamentalista. Você fala, não, ao contrário. No Evangelho não existe superior. Sabe quem falou isso? O cara que inventou o Evangelho. Jesus Cristo. E ele trabalha, e eu trabalho também. E eu sou um seguidor dele. Por isso que eu falo isso. Porque eu sou igual a ele. Então eu não preciso trazer a sua discussão para dentro do Evangelho. Ao contrário. A sua discussão está lá embaixo. O Evangelho está aqui em cima. Ó. Vamos comparar, vamos disputar a igualdade? Vamos, então. O que eu creio está mais igual do que o que você fala. Então, trabalhar para Deus não deve ser visto como um privilégio e não como uma obrigação. Porque, assim como Isaías foi um privilegiado por ter sido chamado por Deus para cumprir uma missão ali, uma obra, para fazer um trabalho, de você vai lá e vai levar minha palavra para aquele povo.
Isso é um privilégio. Muita gente que está lá fora vai olhar e vai falar, nossa, mas vamos supor, vamos usar o meu exemplo. Esse cara se acha privilegiado porque ele, sei lá, toca na igreja lá uma vez por semana. Pô, tem tanto baterista tocando aí com cantor, não sei o quê, mas eu toco por outro motivo. Nossa, fala tão bem. Em vez de falar lá no comício, fala dentro da igreja, porque é ali que é o meu, é isso que Deus quer de mim. É ali que eu sou alguém. Eu posso ser o político que for, eu posso ser o empresário que for, eu posso ser o melhor faxineiro da empresa, eu posso ser o dono da empresa. Não interessa. O lugar onde eu faço sentido, o lugar onde eu sou alguém, é no lugar onde eu trabalho, porque meu pai trabalha também. Esse versículo, para mim, é a síntese de tudo que eu estou falando aqui. Não sei nem se não está até confuso de alguma forma. Mas o evangelho real é esse evangelho. Quando eu falei lá dos medievais que montavam escolas, enfim, universidades, etc., e tudo isso que a gente conhece hoje, foi para aquela época, foi isso. Foi mostrar para aquelas pessoas um outro evangelho que não era o evangelho só bíblico. Foi o evangelho do, meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. E hoje nós temos formas de fazer isso. Hoje talvez tenha mudado. Né? Hoje a gente não vai fazer um hospital, etc., mas a gente tem outras coisas para fazer aí, digamos assim, práticas no mundo, ou simplesmente debater essas ideias erradas que estão por aí. O importante é que a gente tenha em mente que nós somos privilegiados, porque Deus chamou a cada um de nós para fazer com que nós sejamos a voz dele, indo e fazendo discípulos, como eu falei algumas semanas, e servindo, trabalhando, porque o meu pai trabalha também, trabalhando dentro da igreja, a cooperação com os irmãos, e trabalhando fora também, fazendo as coisas que nós fazemos no nosso cotidiano, até mesmo as que a gente faz sem perceber, mas sempre com a ideia de, poxa, eu preciso fazer isso de uma maneira intencional, para que um dia haja abertura para eu falar de Deus para a pessoa, através disso, através dessa minha ação. E caminhando para o final, isso talvez seja realmente muito complicado de ser feito. Porque nós temos esse cotidiano, essa forma de vida que nos suga muito, nos suga as forças, né? E quando Jesus fala que o fardo dele é pesado, é um versículo que eu ia ler para fechar, mas eu já vou ler agora. Em Mateus 11, 28, né, do 28 ao 30, Jesus fala sobre os cansados e os sobrecarregados, para que vão até ele, porque é ele quem vai tirar o fardo. Né? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, realmente, se a gente para pensar no nosso dia a dia, às vezes é complicado a gente ainda assumir responsabilidades na igreja, ou assumir a responsabilidade de estarmos atentos a como nós vamos levar essa mensagem adiante, mas a gente precisa pedir a Deus que Ele nos ajude a vencer esse cansaço, a vencer essa época que nos esmaga, que a gente vive, que nos suga nossas forças, de segunda a sábado, de domingo a domingo às vezes, e para que nós possamos servir a Ele, porque o fardo dele é leve, Ele vai nos tirar a sobrecarga, o jugo dele é suave. Né? O fardo é leve, o jugo é suave. Por quê? Você fala, poxa, Ítalo, mas então a gente ainda vai... Além de tudo que a gente faz, a gente precisa trabalhar para ser como Jesus, servir, precisa. E é difícil, é cansativo, mas a força não vem de nós, a força vem dele. Então, Jesus trabalhou assim como o Pai trabalhava,
e ele teve coragem e força de aguentar tudo o que ele aguentou até a cruz, não foi por ele próprio, pela humanidade dele, que pela humanidade dele era humanamente impossível, mas foi porque ele orou e falou: Deus, faz em mim a tua vontade. Me dá a força, você, porque eu por mim não tenho. Eu por mim, essa vida que eu tenho é cansaço. Eu não consigo trabalhar para o Senhor, porque o meu esgotamento físico é muito grande, o meu esgotamento mental é muito grande. Mas se o Senhor me der força, se o Senhor me der sabedoria, pela tua palavra, como eles fizeram lá no barco, os discípulos, quando foram pescar, pela tua palavra, eu vou e eu faço, por amor ao Senhor, eu vou e eu faço, aí a força aparece. Aí a gente começa a vencer essas distrações e esse nosso cotidiano que nos esmaga. E aí nós também passamos, e o privilégio que Deus nos dá é de nós sermos alguém, mesmo que a sociedade toda olhe e fale: poxa, não é nada, mas perante Ele a gente é. A gente trabalha porque o Pai trabalha até hoje. E se a gente não faz, Deus levanta alguém que faz, porque Deus trabalha. Mas o cristão que quer caminhar com Cristo, que quer ser como o discípulo foi, os 12 discípulos, ele precisa encarnar Jesus. Encarnar Jesus é trabalhar, servir, ser forte. E, claro, fazer a obra, fazer a missão, ir pregar. Né? Tudo isso é uma junção de ser, como Tomás de Kempis falou aqui no livro dele, que chama a imitação de Cristo. Desculpa, chama imitação de Cristo. Não tem esse A. Enquanto vivemos neste mundo, não podemos estar sem trabalhos e sem tentações. Porque a vida do cristão é uma vida trabalhosa. É a vida, mesmo nós que vivemos no país livre, não temos a perseguição física, como no Afeganistão, por exemplo, não é fácil ser cristão. De alguma maneira a gente é também perseguido. Mas é pela força dele que a gente ganha força para trabalhar e fazer as coisas e para ir e pregar o evangelho dele para as pessoas que precisam. Então, enfim, às vezes até a dificuldade do próprio ministério na igreja pode ser uma cruz que a gente vai carregar, um fardo, um peso. Né? A solidão ao fazer as coisas, olhar para o lado e não ver mais ninguém, porque as pessoas desistem pelo caminho. Enfim, são dificuldades aí as mais diferentes, sem tamanho. E antes de encerrar, para contar algo que eu também pensei esses dias, até falei para o pessoal, eles deram risada de mim. Eu não sei quantos já viajaram de avião, já pararam, às vezes senta na janelinha e fica olhando antes de o avião levantar voo, como que é movimentado o aeroporto ali, na pista mesmo, né? E assim, a gente não tem nem ideia de como que é uma rotina de um lugar assim, só quem trabalha, né? E a gente, às vezes, para a gente estar sentado ali e pegar o avião e ir de um lugar para o outro, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? E a nossa função é o quê? É comprar passagem, estar lá no horário, embarcar, sentar e acabou. Mas quantas pessoas, para você poder fazer isso, quantas pessoas estão envolvidas nesse processo? Eu estava olhando outro dia, só ali em torno do avião, tinha gente pondo a mala na esteira lá para entrar no avião, tinha um cara dirigindo um carrinho lá, tinha um cara que estava esperando para conduzir o avião até o lugar onde ele ia ficar ali para levantar voo, tem o cara que está na torre de comando conversando com o piloto para dar para ele a orientação de quando que ele vai levantar voo, etc. Tem a pessoa lá atrás que faz o check-in da passagem, fala: ó, você vai embarcar. Então, eu nem consegui contar quantas pessoas, para eu poder pegar aquele avião, quantas pessoas estavam envolvidas naquele processo. E, às vezes, não, a igreja de Jesus, ela é exatamente como um aeroporto. São inúmeras pessoas envolvidas no processo. Cada um fazendo a sua função para que aquele que entra lá de fora, ou aquele que está lá fora, possa essa mensagem chegar nele. E ele entender quem é Jesus e vir a fazer parte dessa equipe. Só que isso daí é como se fosse o avião levantar voo. Só que até isso acontecer, até essa pessoa ser alcançada, etc.,
existe uma série de fatores. E esses fatores eles só vão ser alcançados se esses agentes todos, que aí no caso da igreja, somos nós, enfim, os cristãos, eles se munirem dessa ideia de que, poxa, Jesus trabalhou e eu preciso trabalhar igual Jesus trabalhou. Nós precisamos juntar as forças, como uma banda faz, ou como um aeroporto acontece mesmo, para que essa mensagem ela alcance as pessoas lá fora. E para essa mensagem alcançar, a gente não pode só depender do pastor, só depender do líder do louvor, só depender da pessoa que está lá fora recepcionando, enfim, só depender de quem grava aula lá no YouTube. Isso, digamos assim, é aquela equipe que está dentro do avião. E, ó, senhor, põe o cinto, ó, o piloto que está lá. Só que, para além desses caras que estão ali, existe toda uma gama de pessoas que também trabalham. E é incrível como a analogia do aeroporto, ela se encaixa muito bem na igreja. E a gente olha e a gente vê, às vezes, algumas, né, enfim, algumas pessoas dentro das igrejas, mas essa palavra só é pregada quando uma série de pessoas, cada um fazendo a sua parte, digamos assim, ajuda essa mensagem a se propagar. E as pessoas e aí a gente alcança, aí o avião decola, digamos assim. E é quando a mensagem chega em alguém que está lá fora, essa pessoa daqui a pouco está aqui dentro, ela está aqui dentro com a gente, ela vai ficando, daqui a pouco ela é um membro do time. E ela vai ajudar a ir lá fora e conquistar mais gente, trazer. Então aí está o sucesso, né? E como eu falei, às vezes é custoso, é trabalhoso. As pessoas falam, é trabalhoso andar com Cristo. Porque o cara está pensando assim, eu tenho que deixar de fazer uma série de coisas na minha vida. Eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo, eu não posso aquilo outro. Não, isso não é custoso. Custoso é você vestir a camisa do evangelho e falar, não, eu vou servir na igreja, eu vou pregar o evangelho. Isso sim que é custoso. Eu não bebo. Isso não é custoso, me desculpa. Isso é religiosidade. Eu subo um monte lá, eu fico 20 dias de jejum. Tá, 20 dias em jejum, um membro da igreja de Satanás, um satanista, pode ficar também, pelo motivo dele. E daí? Conheço muita gente que faz jejum. Então, isso é muito simples. O custoso do evangelho não é isso. O custoso do evangelho tome a sua cruz, cada um, e me siga. E tomar a cruz é assim, a gente tem toda uma vida que nos esmaga lá fora, mesmo assim a gente está aqui firme e forte, levantando a bandeira do evangelho e fazendo as coisas acontecerem para o mais importante. E o que a gente faz aqui de domingo é muito importante, por exemplo. Só que o mais importante não é isso. O mais importante é que mais pessoas sejam alcançadas e venham para cá. E assim, cada igreja, né? E mais pessoas estejam dentro da igreja de Jesus. Só que isso é tomar a cruz e seguir a Jesus. Porque é custoso, é trabalhoso. Mas a recompensa é grande. Porque aí a gente passa a ser a voz de Deus. A gente passa a comunicar esse evangelho para as pessoas que estão lá fora. A gente passa a comunicar através de ações, através de uma palavra que a gente dá, através de uma transmissão que a gente faz no Facebook, no YouTube, através de um vídeo devocional que a gente gravou, uma aula, enfim, uma música que a gente toca, que comunica uma mensagem para uma pessoa que vai ouvir depois de um ano, depois de 10 anos, depois de um dia. Então, cada um. É isso, e aí eu volto, né, para encerrar, na beleza do evangelho. Porque são muitas pessoas diferentes, fazendo muitas coisas diferentes, como num aeroporto. Mas o resultado daquilo tudo, que custa muito trabalho, custa muito esforço, é, assim, inigualável. Que é levar o evangelho para quem está lá fora. Que é ser alguém para Deus, mesmo que as pessoas não reconheçam isso e não enxerguem nisso valor nenhum. O cristão, ele é a pessoa mais desvalorizada que existe. Novamente, as pessoas falam tanto de valorizar o homossexual, valorizar o negro, valorizar a mulher, valorizar não sei o quê. Todo mundo é ser humano e todo mundo merece ser valorizado enquanto ser humano. Tem um valor, tem qualidades, etc. E os mais desvalorizados são sempre os cristãos. São fundamentalistas, são os ignorantes, esse pessoal aí não sei o quê. E é assim mesmo.
A gente isso vai acontecer com a gente mesmo. Mas não é para esse mundo que a gente tem valor. A gente tem valor para Jesus. E quando a gente faz alguma coisa por Ele, quando a gente trabalha por Ele, a gente se torna alguém. Então, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Tentei fazer meio que uma emenda do que eu já tinha tratado há 3 semanas atrás. E eu espero que, assim, isso traga reflexão. A minha ideia é sempre assim, que a gente saia daqui e fique com isso, sei lá, durante toda a semana, pensando nessa palavra e como a gente pode alcançar esse objetivo. De ser alguém, como Moisés foi. A gente até, por coincidência, o André falou no começo do culto. Moisés foi alguém para Deus, porque trabalhou e porque ajudou ali, dentro do contexto dele, que não era o contexto do evangelho em si, mas serviu a Deus e levou a mensagem de Deus adiante. Então, que a gente possa ter isso gravado dentro de nós e, pela graça dele, que nós consigamos. E que a gente ore por nós mesmos. Às vezes é o mais importante de tudo. A gente ora por muita gente. O mais importante é a gente orar por nós mesmos. Para que nós tenhamos sabedoria, para que nós tenhamos visão, para que nós tenhamos força para trabalhar para Deus, para enxergar as oportunidades, para conseguir comunicar o Evangelho. Ore por você. Dê prioridade para você. Ora pelos irmãos também, é bom. Ora pela igreja. Muito importante orar pelo país também. Mas comece orando por você. Como também a gente falou no Credo Apostólico, lá nas nossas aulas no YouTube. Pai Nosso. Vamos pegar o costume de fazermos essas orações e orarmos por nós mesmos, e orarmos pelos países, pelos irmãos. Mas comece por você, para que Deus dê força. Porque quando eu falei que eu queria trazer alguma palavra de incentivo também, é isso. Porque todos nós somos iguais e vivemos nesse mundo frenético. A gente sabe o peso disso, o cansaço, do dia a dia, enfim, ver coisas que atentam contra a nossa cosmovisão cristã, e isso abala a gente, isso afeta a gente. Mas a gente precisa de muita força para estar aqui, trabalhando porque o Pai trabalha até hoje, trabalhando pelo Pai, na obra de Deus, no reino. Termos força e sabedoria para sair, para falar. É custoso, é difícil. Então, se coloque em oração também por isso, porque é muito necessário hoje em dia que a gente tenha essa força sobrenatural, que quem coloca é Jesus, porque o fardo dele é leve. Quanto mais a gente serve, menos a gente cansa, porque o fardo dele é leve. A gente cansa com a nossa rotina, mas graças a Deus, quando a gente começa a incorporar o Evangelho, a gente vê quão leve é o Evangelho. E as coisas começam a fluir naturalmente. Amém?